paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado e minha amada irmã. A palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Mas um pouquinho antes, o Senhor, ele fez uma promessa para Abrão, que antes não era Abraão, era Abrão. E mandou que ele saísse da terra dele, do meio da parentela dele, ele e a família dele fosse. E aí ele achou que ele deveria levar quem? Que Ló deveria segui-lo, porque ele achava, ou ele considerava Ló como um filho, até porque ele não tinha descendentes, a idade já era avançada. Então saiu Abrão, na época se chamava Sarai, e eles foram, saíram e foram para onde o Senhor foi instruindo, foi guiando Abraão para isso. Mas chegou um certo ponto que o Senhor já não falava mais. Ele procurava, mas não encontrava, não ouvia a voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava em silêncio. E por que o Senhor estava em silêncio? Porque Abraão estava em desobediência. O Senhor disse que era para ele e para a família dele ir. Não era para levar mais ninguém, mas ele desobedeceu. Então, o Senhor, ele permitiu que algo acontecesse, que era o quê? Que os serviçais, vamos dizer assim, que trabalhavam para tanto Ló quanto para Abraão, eles se desentendessem, porque aonde eles estavam, tinham muitas ovelhas, cada um possuía bastante ovelha, bastante rebanho, e a alimentação era pouca. E aí os funcionários começaram a quê? A se desentender. Então, o que Abraão fez? Ele entrou em consenso e disse para Ló, se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E assim, Ló escolheu o seu lugar e foi. E Abraão também seguiu o seu lugar. Mas como a bênção estava prometida para Abraão, então onde quer que ele fosse, Deus iria abençoá-lo. Então, a partir do momento que Ló se aparta de Abrão, Deus volta a falar com Abrão. E aí ele diz, para Abrão, que era para ele fazer o quê? De onde você está? Olhe bem para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Aleluia, glória a Deus. É assim que o Senhor faz com aquele que obedece, com aquele que honra ao Senhor. Se você tem honrado, se você tem obedecido ao Senhor, certamente o Senhor mudará a tua história. Você pediu para Deus uma palavra, você pediu para Deus uma resposta do porquê do silêncio. Então pare e faça uma reflexão. Veja se realmente você está obedecendo à voz do Senhor. Veja se não tem algo que você está fazendo que está desagradando ao Senhor. A partir do momento que você tirar ou permitir o Senhor tirar aquilo que está atrapalhando, impedindo o teu caminhar, impedindo você de prosperar, de avançar na sua caminhada, Deus voltará a falar contigo. E saiba que o silêncio de Deus, ele também é resposta. Às vezes, a gente vai tomar uma certa decisão e essa decisão muitas vezes vai nos afastar do caminho do Senhor. Então o Senhor fica em silêncio. Mas mesmo o Senhor estando em silêncio, o Senhor está trabalhando. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, não ache que o Senhor simplesmente te esqueceu e te abandonou diante de toda essa situação. Muitas vezes nós olhamos para a situação e achamos que somos os maiorais, achamos que tudo está no controle das nossas mãos. Mas quando nós admitimos que nós não temos o controle, que quem está no controle de todas as coisas, quem está no centro de todas as coisas é o Senhor. O Senhor vem e muda a nossa história.
muda o nosso cativeiro. Quer contemplar o agir de Deus na tua vida? Então comece a obedecer, comece a ouvir a voz do Senhor, comece a dar atenção e prestar atenção nos sinais que o Senhor tem te mostrado, que o Senhor tem trazido para você. Então você vai ver o que Deus vai fazer. Não se preocupe com os seus inimigos, que ele tem prosperado, não. Maior é o Deus que você está com ele do que o que está no mundo. O Deus que está com você, ele é forte, ele é valente. E a ele pertence a justiça, a ele também pertence a vingança. Então, os seus inimigos podem tentar em tudo contra você, mas não vão conseguir. A palavra do Senhor diz que eles vêm por um caminho, mas por 7 ele voltará. Então, aquieta o teu coração e saiba que Deus está no controle de tudo.